Pessoal, vamos lá. Na nossa atividade de hoje, de matemática, nós estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal. Então, vocês vão observar que nós temos aí uma informação que fala sobre o sistema de numeração decimal, explicando sobre as classes, dizendo que a cada 3 ordens nós temos uma classe completa. Então, a primeira classe, ela é composta pela centena, dezena e unidade. A segunda classe é a classe dos milhares. Nós também temos as centenas, mas aí é as centenas de milhar. Temos as dezenas, mas são as dezenas de milhar. E temos as unidades, que são as unidades de milhar. A segunda classe é a classe dos milhares, enquanto a primeira classe é a classe das unidades simples. Vamos para as atividades. 1. Maria tem uma coleção com 6.607 figurinhas de desenhos animados. Este número é composto por... Então, este número, 6.607, ele é composto por quê? Pelo quê? Por 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades. Por 6 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Por 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 dezenas. Então, vocês vão marcar qual é a opção correta. Vocês observem aqui quais são os números que fazem parte da classe dos milhares, quais são os números que fazem parte da classe das unidades simples, como exemplo. E aí, vocês conseguirão resolver essa questão número 1. Questão número 2. O resultado da decomposição abaixo é... Então, esse número aqui, ó, está decomposto. Qual é o número que essa decomposição irá formar? É o número 4.305? É o número 4.350 ou é o número 4.035? Vocês vão marcar a opção correta. Número 3. A decomposição correta do número 10.314 é uma unidade de milhar, 3 centenas, uma dezena e 4 unidades. Uma dezena de milhar, 3 unidades de milhar, uma centena e 4 unidades. Ou uma dezena de milhar, 3 centenas, uma dezena e 4 unidades. Então, quais são as ordens que formam esse número aqui? Então, vocês vão olhar. Olhem para o número. Se vocês quiserem, vocês podem colocá-lo dentro do quadro de valor de lugar, que é esse quadrinho aqui, ó. Então, quando vocês colocam aqui, vocês conseguem ver os números, né? Em qual ordem cada número pertence. Eu acredito que facilita. Número 4. No número 15.789, o valor posicional do algarismo 5 é... Então, é a mesma coisa. Coloque o número 15.789 dentro desse quadrinho aqui. Vocês podem fazer esse quadrinho aqui, ó, e deixar ele em branco. E aí, vocês coloquem um número aqui dentro que vai facilitar vocês responderem essa questão. E aí, vocês vão olhar e vão ver. O número 5, ele vai estar aonde? Ele vai estar no valor da dezena. Se ele tiver no valor da dezena, ele vale quanto? 50. Se ele tiver no valor da unidade, ele vale 5. Se ele tiver no valor da centena, ele vale 500. E se ele tiver no valor das centenas de milhar, ele vale 5.000. Então, vocês vão observar onde o número 5 está posicionado e dizer o valor dele, se é 50, se é 500 ou se é 5.000. Questão 5. Fabiana juntou 2 centenas de figurinha e Luciana 139. Dentre elas, havia 15 figurinhas rasgadas. Quantas figurinhas perfeitas as duas conseguiram juntar? Então, aqui nós vamos fazer uma conta de adição com as figurinhas de Luciana e as figurinhas de Fabiana. Então, Fabiana tem 2 centenas. Quanto que é 2 centenas? Vocês anotem aí no caderno de vocês. E aí, vocês vão somar as figurinhas de Fabiana mais as figurinhas de Luciana. Só que dessas figurinhas, 15 estão rasgadas. Então, do valor total que vocês somaram aqui, das figurinhas de Fabiana e Luciana, vocês precisam diminuir 15 figurinhas. E aí, vocês vão responder qual é o total de figurinhas que elas conseguiram juntar. Número 6. João Vitor comprou 4 dezenas e meias de espiga de milho para vender na festa junina da escola. No final da festa, sobraram 17 espigas. Quantas espigas de milho foram vendidas? Então, quanto que é 4 dezenas? Vocês anotem. E meia dezena, quantos que é? Anotem também. E aí, depois vocês vão ver, vão diminuir o valor que sobrou, 17 espigas, né?
E aí vocês vão ver quantas espigas de milho foram vendidas. Então, 4 dezenas e meia de espigas de milho é o número de espigas que ele comprou. Dessas 4 dezenas e meia, sobraram apenas 17 espigas. Então, qual foi o valor, qual foi o número de espigas de milho vendido por ele? Foram vendidas 39 espigas de milho? Foram vendidas 28 espigas de milho? Ou foram vendidas 25 espigas de milho? Pessoal, essas são as nossas atividades de matemática de hoje. Se vocês precisarem de ajuda, podem nos perguntar, tá bom? Muito obrigada, bom estudo!